aí, muito boa noite para você. Gente, olha só, peixes e frutos do mar são tão bons para a saúde que uma pesquisa afirma que quem consome muito peixe, né? Não é muito peixe, mas quem consome o peixe pelo menos 3, 4 vezes por semana tem chance de viver, em média, 2 anos a mais, comparando com quem não usa esses alimentos, quem não coloca no cardápio, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ainda não atingiu o número recomendado do peixe. O ideal é chegar a 12 quilos por habitante, a média brasileira é de 9 quilos. Eu fiquei pensando, a média brasileira, mas quem mora no litoral deve consumir mais da gente, do que a gente, né? Mineiros, estamos aqui nas montanhas. Mas vamos saber isso durante o programa. Agora, para as crianças, gente, o consumo é fundamental para o desenvolvimento do cérebro. Nós vamos falar isso também, vamos esclarecer tudinho no programa de hoje. E na minha cozinha, uma receita, já está cheirando aqui no estúdio, uma muqueca, gente, que vai dar água na boca do chefe Matusalém. Tá aqui, né, chefe? Isso, é borbulhando. Gente, tá aqui borbulhando. Verdade. E o cheiro, vocês não acreditam. Chefe Matusalém, tem quantos anos você trabalha com peixe? 35. Só 35 anos. E faz bem mesmo? Olha, eu acho que pouquíssimo, o índice de reclamação é muito pequeno, entendeu? Mas, além de tudo isso, o prazer mesmo é estar aqui com você, que era um sonho meu estar aqui, entendeu? Você não pode imaginar como é bom. Ai, o prazer é todo fantástico meu. estar aqui participando desse programa que... Acho pois... que é o que faltava para poder complementar essa área nossa, né? De cultura, que coisa boa! Religião, né? E olha aqui, ele vai ensinar a gente no segundo bloco como é que faz uma peixada. Agora, você prefere peixe do mar ou peixe da água doce? Olha, isso depende muito da circunstância e do momento, do lugar onde você está. Minas, por exemplo, não tem peixe de mar. É verdade. Nós temos que trazer todos de fora, né? Então, nós temos aqui o peixe de água doce, que é muito bom. Você tem que saber trabalhar com ele. E temos o peixe de mar que vem, né? Que nós trazemos do Rio, São Paulo, Espírito Santo, E eu Nordeste. sei que você vai lá pessoalmente buscar o peixe, é verdade? Buscar, escolher, entendeu? Siricatada, aratu, gorogondé, ostra de madeira. Isso é comigo mesmo. Que delícia! E a família toda, você e seus irmãos têm um restaurante desde quando? Nós estamos, a família toda, na realidade, já tem mais de 40 anos de gastronomia. Entendeu? Agora, com o restaurante Matusalém, que começou no Pelourinho, eu fui aluno de Dona Canoa, né? Peguei os últimos dias de Jorge Amado, lá em Salvador. Então, a minha comida é voltada no Recôncavo Baiano, lá ali da região do Acupe. Então, com aquelas cozinheiras, dendê feito artesanal, tem toda a história aí. Depois ele vai contar essa história toda pra Tranquilo. gente, mas é no segundo bloco. Agora, o cheiro, vocês não calculam, vocês esperam. Isso eles ainda não arrumaram, né? Transportar o cheiro daqui pra lá, né? A única coisa que tá faltando, né? Tá mas faltando. Chegamos lá. Quer dizer, eu não sei se eu vou ver, não, mas vai chegar lá. Legal. Tchau. Então, se você tem algo a dizer, quer compartilhar com a gente, é um prazer enorme. O que você quer falar do peixe, dos frutos do mar, né? Tem algo a dizer, tem dúvida, quer comentar, não guarde só para você, compartilhe com a gente. O nosso telefone 32090021, tem o brgerais@redminas.mg.gov.br, tem o meu blog, tem o Twitter, tem o facebook.com/Brasil das Gerais. Manda pra gente que a gente fala. Inclusive, já vou entrar aqui com uma telespectadora, uma internauta amiga, que é Isabel Cristina Nunes Lures Davi. É o seguinte, ela é incrível, né? Ela fala que o marido dela é pescador, não tá aqui. Ou é, não é ela, eu tô fazendo uma baguncinha aqui, porque outra eu li aqui no Facebook, que o marido é pescador, ela pesca também e tal. Mas enfim, Isabel Cristina fala assim, olha, tô aqui aguardando o início do programa, a sua pergunta primeira, hein? Se tiver presente alguém que fale sobre alimentação com peixe, gostaria de saber se tem estudos com relação ao ingrato mal de Alzheimer. Bom programa, obrigada, Isabel Cristina. O que você tem a dizer sobre isso, Rafaela, que é nutricionista, né? Sim, alguns peixes são ricos em ômega 3, né, que é uma excelente gordura boa para várias partes do nosso corpo, inclusive para o sistema nervoso. Então, principalmente o DHA, que é um dos componentes desse ômega 3, já tem estudos que mostram que ajuda a prevenir o Alzheimer. Então, o consumo de peixe durante a semana, 2 vezes por semana, como você já falou,
vai ajudar nesse aspecto também. É no mínimo 2 vezes por semana, né? No mínimo. Mas aqui, e para criança, hein? Porque o que eu estava lendo, esse DHA que você falou, Isso. tipo um óleo, que uma todos os peixes têm ou só determinados peixes? Não, peixes assim... Os peixes têm no geral, pelo menos um pouco, mas os peixes gordos é que tem maior quantidade. E esse DHA é uma parte do ômega 3, porque tem uma outra parte que chama EPA. Tá? Então, o DHA está mais relacionado com as funções neurológicas, com o desenvolvimento neural mesmo de crianças, de adultos, melhorar a memória. Ou seja, sabe por que eu estou te perguntando isso? Até a gente começando o programa já tratando disso. O que eu vejo? Eu não vejo mãe dando peixe para criança. Sim. Porque geralmente, não é bom ir dando carne. Pelo que eu vi, se você for comparar a carne de vaca ou de boi com relação à carne do peixe, é assim, é entre a terra e o céu. É uma coisa assim, impressionante, né? Que tipo de peixe que as mães podem e devem dar para as crianças? Sim, o que eu vejo é que as crianças não consomem muito peixe, principalmente no nosso estado, porque a mãe não consome. Né? É muito cultural essa questão do consumo de peixes. Então, a gente é muito influenciado pela agropecuária. Né? Então, pode ser qualquer peixe. O cuidado que eu acho que a mãe tem que ter é com a espinha mesmo, né? Tirar para essa criança não espetar a boquinha, ou não engolir, não ir para a garganta, algo desse tipo. Mas qualquer peixe, aí ela pode introduzir desde salmão, que é rico em ômega 3, até a sardinha, que é tão barata, inclusive é enlatada também. Pode, porque assim, o que eu vi hoje no Facebook, muita gente falando assim, eu não consumo peixe porque o peixe é caro. Depois nós vamos ver aqui, né, com os rapazes aqui que entendem tudo de peixe, porque que é caro ainda. Sendo, por exemplo, no estado de Minas Gerais, a gente tem muita água doce. Né? Talvez seja... É o maior em água doce. É o maior em água... A maior rede... 14% de toda a água doce do mundo se concentra no Brasil. Pois é, não entendo então por que peixe é tão caro nesse país. Aí a pessoa fica assim, enlata eu não vou dar para meu filho, pode ser que não seja bom. É melhor dar o enlatado, por exemplo, a sardinha enlatada que não dá? Eu acho que sim, né? O enlata vai ter muito conservante, que é o sódio, né? Tem um pouco mais de sal mesmo, porque é papel conservador. Mas, de qualquer forma, é só escorrer aquele óleo, ou escorrer, se for a sardinha light, escorrer aquela água, para poder diminuir esse sódio. Então, eu acho que é melhor dar do que ficar preso só porque tem que ser peixe fresco. Entendi. Agora, qual outro tipo de peixe que pode dar? Você falou salmão, sardinha. Pode ser o que a pessoa tiver mesmo. Acho que introduzir o peixe na alimentação pelo menos 2 vezes por semana, independente do peixe que for, é benéfico, porque ele vai entrar em substituição à carne vermelha. O consumo de carne vermelha deve ser reduzido para no máximo 2 vezes por semana. Então, esses peixes que eu falei, salmão, sardinha, atum, são peixes gordos que estão ricos em ômega 3. Então, dentre os peixes, se puder ser estes, melhor ainda. Melhor, né? E os frutos do mar, por exemplo, camarão, essas coisas, ostra, lula. Aí é uma questão muito cultural, né? Também. Aí tem que ver também se essa criança, se a mãe gosta desses crustáceos, desses moluscos. Mas faz bem, por exemplo, faz lula, bem. Se você compra a coisa, ela vem um anelzinho branquinho, é até bonitinho, né? Faz bem sim, são fontes de proteínas de alto valor biológico, assim como o peixe, são ricos em antioxidantes, em minerais como cálcio, ferro, zinco, iodo. Então, assim, vale muito a pena, é muito nutritivo. Tem mais proteína do que outro tipo de alimento? Do que outro tipo de alimento, do que carne, por exemplo? Não, é equiparado, só que é uma proteína tão, assim, de valor biológico tão boa quanto. Só que muito mais, tem uma digestibilidade muito melhor, né? Tem uma relação muito melhor com o nosso organismo, é muito mais leve, muito mais fácil de ser digerida do que a carne vermelha, é muito mais indicada. Então. Ou seja, é colocar na alimentação da criança para ela experimentar e já conhecer acostumando, e criar né? o hábito. Pois é, Frederica, e você, que é da Emater, a gente estava brincando aqui, que o sotaque dele é lindo, gente, lá de Passos. Não, você não nasceu em Passos, não? Nasci em Belo Horizonte, mas me criei em Passos. Agora você parou de falar. Parei de falar? Sotaque. Parou, Roberta, é lindo o sotaque dele. Me conta, você entende tudo de peixe, Nada, né? que isso. Nós você consome muito peixe? Não consumo como deveria consumir, né? Por quê? Você até disse, a questão da disponibilidade, acessibilidade da população ao peixe ainda é um gargalo, sabe?
Eu atribuo isso à falta de organização. Nós precisamos de organizar melhor tanto a questão produtiva quanto a questão de escoamento mesmo de produção, o produtor em si, a logística. Vou te dar um exemplo, o custo maior do peixe está em cima da ração. E as fábricas de ração, geralmente estão distante da área produtiva. E isso faz aumentar o custo desse alimento. E assim vai onerar o preço do peixe, consequentemente, para chegar na mesa da população com preço maior. Pois é, mas o que está faltando, hein? Porque Minas Gerais, nós temos água demais aliás, não é só a questão da água doce, né? Você pode criar peixes também de marinhos do mar e criar em outros ambientes, não pode? Pode. Roberto, é o seguinte, nós temos um potencial gigantesco. Nós temos em torno aí de 4 milhões de quilômetros quadrados em área costeira. Temos em torno de 5,3... Você está falando disso de Brasil? De Brasil. 5,3 bilhões de hectares em água doce. Nós temos 14% da água doce do mundo. O segundo é a Rússia, com menos da metade dessa quantidade de água doce. Temos condições climáticas aí totalmente favoráveis ao desenvolvimento do peixe. O que acontece é justamente isso. A questão do escoamento são os gargalos. Escoamento e legislação ambiental. São os dois entraves que nós estamos encontrando hoje para desenvolver a piscicultura. A parte do escoamento está sendo feito um trabalho governamental, tanto o governo federal quanto o governo estadual, preocupado com essa questão da piscicultura. Está construindo unidades de beneficiamento de peixe. Nós temos 2 unidades de beneficiamento de peixe sendo construídas no sul do estado, no município de Carmo do Rio Claro, no município de Cássia. Essa estrutura ela vai ajudar muito. Por quê? Porque hoje, vamos pensar na tilápia, que é o peixe mais produzido no mundo, né? Pois e aqui no agora Brasil também. Vamos fazer aqui um parênteses, né? Tilápia é o peixe mais produzido no mundo, mas eu sempre ouvi falar que a tilápia é brasileira. É porque, na verdade, a tilápia ela é originária da África, é um peixe lá do Nilo, do rio Nilo. Pois mas não todo mundo fala tilápia é brasileira? Por que ela é brasileira? Porque ela já está presente, né, nos nossos cursos, nos nossos rios. E ela não é considerada mais exótica, ela é considerada introduzida, porque é o peixe que consegue fazer toda a sua cadeia produtiva dentro do local onde ele está vivendo, ele pode ser considerado um peixe introduzido, então não é mais exótico. Quando você fala assim, pode fazer toda a cadeia produtiva, o que é isso? Ele se mantém, produz e reproduz. Seria essa a cadeia dele. E o que acontece com a tilápia? O rendimento de carcaça, ou seja, a carne da tilápia, quando você vai fazer a filetagem, você tira 33% dela. Então você vai tirar o filezinho, que é uma delícia, tudo branquinho, né? Aí sobra o quê? 67%. Esse 67%, a maioria dos piscicultores jogam fora. E o que poderia fazer com isso? O que poderia ser feito? Que nós vamos fazer isso nas unidades de beneficiamento. Primeiro, a gordura, né, as vísceras podem ser feitas para biodiesel. Inclusive está sendo feito um trabalho junto com a Petrobras agora para utilizar esse óleo na produção de biodiesel. As escamas são utilizadas por indústrias de cosméticos. E o couro, o que a gente vai fazer com o couro? Ele tem um valor muito grande, principalmente em fábricas de sapato. Eles estão pagando hoje R$2 uma parte do couro do peixe. Olha então, que interessante, eu não sabia, gente. Sabia que sapato com couro de peixe, eu não sabia. Bolsa com couro de peixe, chaveiro, mas por enquanto a maioria vai para o lixo. O pessoal está jogando fora. Por quê? Porque está faltando isso. E com isso encarece o peixe que chega na nossa mesa. Porque a gente, na verdade, nós estamos aproveitando só uma parte desse peixe. Então, por isso que para você fazer 1 quilo de filé, nós precisamos de 3 quilos de peixe. Nossa, então, agora, Frederico, quando é que isso vai mudar? Quer dizer, qual que é a expectativa daqui para frente? Inclusive, nós estamos na Semana do Peixe, né? E qual é a perspectiva daqui para frente? Então, a perspectiva é o quê? Que a gente realmente consiga consolidar a atividade de piscicultura no Brasil. A gente está vendo aí a falta, está fazendo uma previsão aí até 2030 nós sermos 15 milhões de pessoas. E alimento para atender essa demanda, com certeza vai vir do Brasil mesmo, porque a gente sabe da limitação de outras áreas. Hoje o maior produtor de peixe é a China, mas a China, metade da China é deserto. E a outra metade está super
tem muita gente utilizando as áreas. Então a gente tem muita demanda, muita gente para com certeza. Comer os então peixes. A gente sabe que produção de comida, de alimento, vai ser Brasil mesmo. Pois é, mas aqui, já vou passar para você, viu, Kleber? Mas aqui, você foi falar da China, esses dias eu estava no supermercado e eu vi, tá lá. Eu até ia comprar um peixe lindo, um filé branquinho congelado. Mas a hora que eu vi made in China, não vou comprar. E tinha também, não é só da China, gente, mas do Vietnã. Vietnã, o pangaço. Por que a gente... Pois é, para que a gente está importando peixe o que desse precisa, jeito, de tão longe? O que precisa ser feito, assim, na minha visão, é impedir que outros produtos de fora entrem dentro do nosso país com preços não competitivos. Como assim? O pangaço está entrando aqui, que é um peixe soviético, peixe asiático, está entrando aqui... Que tem aqui, né? Que está entrando a R$7 o quilo de filé. E se for comparar com o nosso peixe aqui em questão de custo, não tem como você... não tem. Uma Agora, eu não vi esse preço, R$7 o quilo, não, porque aí é mais barata. E as pessoas vão ter acesso, né, gente? Mas é isso só? O peixe, ele está entrando aqui com esse preço mais baixo. Você está aí, né, Matusalém? Você usa esse pangaço? Eu, às vezes, uso sim, entendeu? O panga, né? O filé de panga que chegou no mercado muito forte. Panga, isso? Panga. Porque o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, soltou até um livro, uma cartilha, não sei se vocês já tiveram acesso a ela, soltou no Brasil. Eu sou vice-presidente da Brasil Minas, né? Então nós participamos de todos esses eventos, e no Congresso lá em Brasília agora, no mês de agosto, dia 15, então foi soltada uma cartilha lá a respeito do incentivo em consumir o peixe. Eu até trouxe uma pequenininha aqui para deixar com você, depois que fala a respeito de todos os procedimentos, de como, desde a hora que você vai pescar até na hora que você vai limpar o peixe e vice-versa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o peixe, na realidade, o panga, ele chegou aqui com um preço muito baixo, porque os nossos produtos aqui, na realidade, a carga tributária que a gente paga, entendeu? Faz o nosso produto hoje ser mais caro do que o que vem lá de fora. Entende? Então, o que o Ministério da Agricultura hoje está fazendo, junto com o governo federal está fazendo, é justamente tentar tirar alguns tributos. Eles estão tentando tirar alguns tributos para que o peixe, que é tão farto hoje no nosso país, né, que ele possa chegar na mesa do brasileiro, fazer com que o brasileiro crie a cultura e o hábito de comer peixe. Porque enquanto isso não acontece, acho que tem que consumir esse, né? Mas a questão não há perigo de você que é pesquisador da UFMG e tudo, não tem perigo da gente consumir esse peixe da China, do Vietnã, ele vem congelado, mas não sei que água era, sei lá, não há perigo de contaminação? O perigo sempre existe, né, Roberto? A gente até conversando e analisando, fazendo pesquisa, a gente sabe que um dos grandes problemas hoje no mundo é a poluição. Pois a gente vê os rios, o mar, exatamente, né, gente? Não, e você colocou muito bem, né? A China é uma potência. Né? Se analisar os países do Oriente, quase 90% do que é produzido na aquacultura vem do Oriente. E a gente fica se perguntando como. Né, se a distribuição da água no planeta ela não é homogênea, é super heterogênea. A grande parte da população... nós temos tanta água nesse país, né? Por que a gente precisa de importar, né? Não, e se analisar, a grande concentração humana está no Oriente. Só que grande parte da água não está no Oriente. Sim. E você se pergunta como? Como que o Oriente produz tanto, né? Com que qualidade? Então é questionável. Por quê? Porque a poluição é incrível no Oriente. Né? Muita gente, pouco recurso em termos de água. Né? E a gente aqui consumindo esse peixe, então, você compraria no supermercado um peixe da China? Na verdade, deveria existir um controle muito melhor, né? Em termos de qualidade. Né? Mas não é qualquer produto que entra no nosso país. Né? Mas a gente fica Mas a gente pode confiar? Eu fico... Eu vou te apertar, não. Mas aqui... Em termos de qualidade de água, né, o nosso país, né, pela riqueza que o próprio Frederico colocou, né, a gente tem uma água de qualidade muito superior. Né? Mas a gente se questiona como que pode produzir tanto com uma água... Com certeza. É melhor a gente produzir, então... No nosso país. Produzir não, consumir esses peixes de água doce que a gente tem aí, vários. Inclusive, para você fazer a moqueca, qual peixe você usa? Estou usando a pescada amarela, é de mar. Entendeu? Tá, de mar. Estou usando aqui a pescada amarela, mas surubim dá uma boa moqueca. Surubim é peixe de água doce. De água doce, é bom, não é? Muito, ou pintado. Tem vários... A moqueca, na realidade,
ela tá aí no coração, na alma e no espírito, é de quem prepara. O peixe, entendeu? É só o complemento. Gostei, gente, gostei. Nós vamos aprender no segundo bloco como é que faz. Mas aqui, Kleber, não, você terminou? Não, eu queria comentar uma coisa vai, interessante, porque apesar de a gente estar distante, né, do mar, né, o FMG, ela tem algumas pesquisas já em andamento, nós trabalhamos com tilápia, né, trabalhamos com o pacamã, que é um peixe bem curioso, né, da Bacia do São Francisco, né, e muitos estudos estão sendo realizados na FMG, um curso de aquacultura foi criado, né, na UFMG, e para nós é um orgulho, um curso que foi criado em 2009, hoje possui um conceito 4 pelo MEC, sendo que o máximo é 5. Curso de aquacultura que você é professor. Isso. Né? Eu sou responsável com a professora Cíntia Nakayama pela parte de maricultura. Né? Pela parte de? Maricultura, organismos criados no mar. No mar. Pois é, e o que vocês fazem aqui na UFMG, em Belo Horizonte, estudos de peixes do mar? Pois é. Vocês têm peixes de peixes marinhos lá? Não, ainda não. Né? Na verdade, existe uma demanda com relação à grade curricular que várias disciplinas estão relacionadas a peixes, organismos criados no mar. Né? E a gente não pretende trazer peixe, mas a nossa ideia é trazer camarão marinho, né? Tentar criar camarão marinho, né, bem distante da costa. É uma ideia bem interessante, já existe em alguns países, né, no Brasil, existe no sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, né, foi trazido dos Estados Unidos. Né, e como é que faz esse criatório? É bem curioso. Na verdade é um sistema de cultivo que a gente chama de biofloco. Né? Um sistema que predominantemente trabalha com microalgas, né, bactérias, protozoários, né, anelídeos. É um meio rico em material em suspensão. Né? E por que é interessante? Porque esse meio ele favorece o crescimento de tilápias, por exemplo, e de camarão marinho, sem renovação de água. Porque você me pergunta, poxa, como que a gente vai trazer água do mar? Água do mar para cá? Vai ficar caro. E o sal é caro, o sal marinho é muito caro. Né? Então, esse sistema favorece a criação sem renovação de água. Que legal. E quando é que isso vai estar funcionando? Porque aí vai chegar camarão mais barato para a gente? Possivelmente. Porque o problema do camarão, gente, todo mundo ama. Eu amo. Caro, né? Mas você vai comprar 1 quilo daquele camarão VG, né? Que é o bom, né, gente? Vamos combinar, né? Mas aí é R$70 o quilo. Quem dá conta? De vez em quando, uma vez na vida, outra na morte, né? A gente pode comprar. Mas normalmente não dá para estar sempre 2 vezes por semana na mesa da gente, né? É verdade. A ideia, né, seria... O sistema de biofloco já existe na FMG. Né? A gente tem trabalhado com tilápia. É um sistema que vai muito bem, né, para tilápia. Que tá cara as tilápia também. Tá cara. Mas não tá, gente? Tilápia tá o quê? Mais de R$30 o quilo, não é? Eu não sei que eu não vou na minha casa, eu não faço compra. Mas assim, eu acho que tá 30 e tantos reais o quilo, não é? 20 e poucos reais. Aproximadamente 18, 20 reais. 18, 20? Certeza? Depende do lugar, então. Né? Agora, o interessante é que quando você tira o filé, fica uma quantidade significativa de carne na carcaça, em torno de 10%, que também vai jogado fora. Lixo. E se a gente, dentro dessa unidade, a gente vai aproveitar isso, né, através do despolpadora, que é a separação da carne que tem aderida ali, que a gente pode utilizar também e vai sair com certeza mais barato. Pois é, mas a gente nem vê isso, né? Porque a gente vai no supermercado, você já compra tilápia assim. Agora, você estava falando do crustáceo, do camarão, eu não sabia... Camarão d'água doce. Que em Minas Gerais tem uma produção fantástica de camarão de água doce. Nós temos o camarão, né, o Macrobraco Rosenberg, que é um camarão originário da Malásia. Ele foi desenvolvido por um pesquisador chinês no Havaí, e o Brasil, em 74, importou pós-larvas desse camarão, trouxe para o Brasil e conseguiu desenvolver ele, fazer a reprodução dele em água salobra, ou seja, com uma quantidade pequena de sal. E depois... foi trabalhar com ele água doce, sem sal, e ele desenvolveu bem. Tanto é que a gente está trabalhando com esse tipo de organismo hoje. E o mais interessante também é a gente trabalhar em policultivo. Camarão de água doce com a tilápia. Legal. Que os dois, o que acontece?
Eles são amigos? Ficam numa boa? Convive numa boa. O camarão marinho, esse camarão também poderia fazer um policultivo. Todo mundo vivendo ali em comunidade, né? Mas eu acho que é isso que Deus quer da gente, né? Com certeza. Agora, esse camarão que você está falando, né? Ele chega até, a gente encontra ele no supermercado, ele custa mais barato. Porque eu acho que é na Cidade de Prata, é isso? Isso, Cidade de Prata, perto de Uberlândia, já tem uma produtora que está conseguindo uma produção interessante. Uma produção muito boa, né? Até a produção conversou com ela, que acho que é uma paulista, não sei se era mineira, mas mora em São Paulo e tudo, e está produzindo até. Aqui em Belo Horizonte chega esse camarão? Então, o camarão a gente ainda precisa também fazer um trabalho aí de organização. Por quê? Porque as pós-larvas, né? Quem produz hoje a matéria-prima do camarão está muito distante da gente. Eu conheço Piedade, para frente de São Paulo, né? Então, assim, que matéria-prima que é essa? O pós-larva, o filhote do camarão, o filhotinho do camarão. Então está muito distante da gente. Isso tudo vai onerando, vai aumentando o custo, né? Então, a gente tendo algum produtor aqui em Minas de pós-larva, vai facilitar muito. E por que não tem ainda? Então, isso até essa produtora lá, ela já está pensando nisso, né? Fazer esse trabalho. Porque, gente, eu estava lendo, né, para esse programa, que nós temos um potencial muito grande, enorme, que essa questão do pescado hoje no mundo bomba, mas bomba mesmo, dá dinheiro para quem produz. E assim, que o consumo em outros países do mundo, a gente comparando com o Brasil, é enorme, enorme mesmo, não é? Infelizmente, o Brasil tem um consumo interessante em determinadas regiões. Né? Sim, se você for no Rio de Janeiro, se você for lá para o Nordeste, quem está no litoral, né, gente? Agora, você vai, por exemplo, para o interior, próprio interior do Nordeste também, o povo já não é de consumir tanto. Quiçá interior de Minas Gerais. É uma pena que o pessoal está perdendo essa oportunidade, né, Rafaela? Sim. Inclusive, responde para Janine Torres, que ela falou assim, olha, são lindos e saborosos, que a gente pôs uma foto bonita aqui no facebook.com/Brasil das Gerais, olha lá, pra você ver, a foto tá linda. São lindos, saborosos, pena que se eu comer algum deles, vivo uns 20 anos a menos, sou alérgico. Tem gente que é, né? Tem, em torno de 2% da população tem alergia. O camarão é o mais forte, né? E a pessoa só fica sabendo se ela comer uma vez e empolar toda, como é que é? Sim. Existem graus diferentes de alergia. Então, tem pessoas que são tão alérgicas que só de ficar perto, o cheiro, ela já começa, por exemplo, a coçar o nariz, né? A ficar vermelha. Mas no geral, quando come, descobre quando come. Aí vai do grau de intolerância mesmo, né? Pois mas não tem aquela alergia que a pessoa pode até morrer se comer, não, né? Tem. Uai, mas e aí? E aí que é emergência. Ela tem que ir pro hospital, né? Mas é um risco. Ou seja, não tem como saber. Não. Mas se bem que a pessoa ela já olha aquilo, já não olha com o coração, né, Matusalém? Que depende do coração, né? O feeling, né? O instinto, assim, talvez, que ela acha, né? Já olha meio... Olha só, a Deolanda Paula Gonçalves falou, se eu pudesse, só comeria frutos do mar. Também, minha filha. Adoro tudo, pena que é muito caro. Eu não adoro tudo, não. Ainda mais quando vem com aquelas pernas junto e serve, você vê o rostinho, os olhinhos assim, e dá uma aflição. Eu adoro camarão, mas ele tem que vir limpinho, senão não dá. Mas ela falou, pena que é muito caro. Você acha que nós, mineiros, a gente pode, vocês lá na UFMG que estão pesquisando, a Emater, que tem um trabalho tão bacana, né? A gente pode chegar a ter, sabe, acesso e com preço melhor? A gente está trabalhando para isso, né, Roberto? Eu acho que porque a questão é que a demanda é maior do que a oferta, é por isso, né? Exatamente. O camarão que a gente produzia, a gente consegue vender. Né? O Brasil foi um dos grandes produtores de camarão. A gente teve um problema com uma doença virótica há uns anos atrás, e o Brasil foi o principal produtor no hemisfério ocidental. Né? E infelizmente, por causa de uma doença virótica, a gente perdeu a produção. Né? Agora já está se reerguendo novamente. E o sistema de biofloco que eu falei para vocês surge com uma possibilidade bem interessante, porque essa competição por exclusão que existe entre as bactérias, as benéficas acabam levando vantagem. Ainda bem, né? Olha só, a Josiane Abreu de Souza, dos Reis, ela falou, precisamos aprender a valorizar os produtos da nossa região. Tem pessoas que pagam uma fortuna para comprar peixes como salmão ou bacalhau congelado e se esquece que em Minas temos uma grande variedade de peixes
que podem ser comprados ainda frescos e, o mais importante, saber da procedência desse peixe. Outra coisa que precisa ser esclarecida, peixe que vem de criatório e que tem uma alimentação à base de ração, não tem nem de longe a mesma qualidade que os peixes dos rios. Concorda? Isso é questionável. Não, mas o próprio camarão, a gente cria, né, em cativeiro. O sabor é muito, na verdade, é quase que inconfundível. Não tem problema. E essa questão... fala. Não, com relação assim, à questão da qualidade também, né? Por exemplo, os peixes de água fria, né? Eles têm um pouco mais da família dos ômegas, porque é aderido no tecido adiposo do peixe até de proteção do próprio peixe, né? E, na verdade, ele não é produzido pelo peixe, ele é adquirido através da alimentação, que é o fitoplâncton, que tem essa constituição, sabe? Agora, os outros peixes, eles têm também as suas constituições, que são altamente benéficas. Se comparar com outras carnes, com certeza vai ter uma vantagem muito grande. A estrutura das proteínas, né, dos aminoácidos que formam essa proteína também, são de um valor proteico, um valor nutricional muito alto. Eu estava lendo recentemente uma pesquisa, né, feita nos Estados Unidos, onde uma população submeteu a alimentação 2 vezes por semana à base de peixe, e que diminuiu em 44% o risco de infarto. Então, através da coagulação, né, o peixe ele é um anticoagulante também do sangue e vai ajudar também a questão do infarto, do derrame. Aí entra, né? a gordura EPA, nesse caso aí, da circulação, do sistema cardiovascular, ela é mais eficiente nesse aspecto. E ele pontuou aí uma coisa que eu queria falar, que esse ômega 3 é uma gordura essencial. É essencial porque a gente também não produz. A gente não produz, o organismo não produz, né? Não, então a gente tem que pegar através da alimentação, assim como ele exemplificou que o salmão pega pelo fitoplâncton. E o bacalhau? Ela tem razão de falar do bacalhau, é uma delícia bacalhau, né, gente? Mas o bacalhau a gente não tem, ou tem? Não tem, né? O bacalhau também é um peixe de água fria, né? A gente importa o bacalhau. A gente importa o bacalhau, mas né? nós temos alguns... Não tem produção. Às vezes tem sim. Mas na verdade a gente tem alguns peixes que são vendidos salgados. Justamente, então, seria como o nosso se fosse bacalhau, né? não é, porque é salgado, né? O próprio pirarucu, no mar tem a brótia, que o pessoal salga e vende como um bacalhau. Porque bacalhau é isso? É o jeito que é tratado o peixe? Não, na verdade o bacalhau é uma espécie. Lá eles chamam de cod, seria o verdadeiro bacalhau. Né? Que é o da Noruega, né? Eles falam até assim, bacalhau do Porto, né? Até fui no Porto e perguntei, aqui tem o bacalhau, né? Lá em Portugal. Não, aqui não tem não. O bacalhau chegava lá e eles tratavam a forma de fazer. O peixe, salgavam, fica essa coisa que a gente compra aqui, né? E na verdade lá não tinha. E até as fábricas lá já fecharam também por conta disso. Mas olha, Roberto, o mais utilizado hoje, quase que no mundo inteiro, é o mero. É o mero que vira o bacalhau hoje. Como é que chama? Mero. 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 É o peixe mero que é o mais utilizado hoje. Isso eu não inclusive em Portugal. Entendeu? Eu tive lá recente agora, eu fui fazer até algum tempo, na Ilha da Madeira, em Funchal, em Portugal, e o que é mais utilizado em Portugal hoje é o mero. Legal. Gente, olha, Edgar Souza falou, estou curtindo o programa porque gosto muito de peixe, no Mercado Central há, em geral, muitas promoções de peixe, é só procurar as ofertas. Parabéns pelo programa. Obrigada, Edgar. Agora só ler mais uma participação aqui, olha. Só entrar aqui, né, gente? Daqui a pouquinho nós vamos saber como é que limpa, como que escolhe, porque essas coisas são fundamentais, né? A gente que, às vezes, as pessoas que não entendem muito de peixe, né? Como é que compra? Como é que sabe se o peixe é bom, né? Mas o Marcelo Oliveira, ele é do sul de Minas, ele é da cidade de Ilicinéia. Conhece? Licínia. Licínia, aqui está Ilicinéia. É Licínia. Licínia, sul de Minas. Marcelo Oliveira, ele falou, na região do sul de Minas consumimos muito peixe, criados em tanques, redes ou lagoas. O cardápio varia de uma parmegiana ao molho, aos empanados. Muito bom. Depois eu quero que você fale isso. Se dá para fazer o peixe grelhado, né? Porque empanado é uma delícia, né, gente?
Mas aí tem óleo saturado, a gente sabe que não faz bem, né? Já perde as características, né? As propriedades. Perde aquela gordura saturada, essa que faz mal para a saúde da gente, Essa não faz é? mal, é. Pois é, mas nós vamos fazer intervalo. Se quiser dizer alguma coisa, quer entrar nesse bate-papo, tá gostoso, né? Manda pra gente, o telefone é 3269-9000, tem os contatos pela internet. Lembrando, facebook.com/Brasil das Gerais, a gente volta daqui a pouquinho. Ó, caneta e papel. Se bem que depois a gente posta lá no facebook.com/Brasil das Gerais a receita direitinho. Mas se você quiser anotar, não tiver Facebook, anota, pega, já que daqui a pouquinho o chefe Matusalém vai nos ensinar, tá bom? Tchau.